O tema desta manhã da mensagem é: atualização é necessária. Fiquei ali pensando, Senhor, o Senhor vai me deixar pregar ou o Senhor vai fazer outra coisa? Né? Mas eu entendi que sim, então eu gostaria de falar e a gente ter um tempo sobre esse tema. Atualização é necessária. Tudo precisa de atualização, certo? Você deve estar segurando ou no bolso, ou na bolsa, ou na mão, algo que precisa de atualização. Algo que por mais que você tire de uma loja e seja novo, em algum momento, esse aparelho precisa ser atualizado. Porque se você não atualiza, você vai perceber que vai perder muita coisa e talvez, dependendo do tempo que você não atualiza, você pode perder até o aparelho. É um excelente aparelho, mas sem atualização, ele vai parando no processo. Então, só para introduzir por onde eu creio que o Espírito Santo quer construir algo nesta manhã, falando-nos ao nosso espírito acerca da atualização necessária com base a nossa jornada de fé. Isso aqui é só um exemplo, mas um exemplo real. Para isso eu gostaria de que você pudesse me acompanhar em vários textos. Eu gosto muito de usar as Escrituras porque ela é uma base, ela tem aonde nós podemos fazer a conexão daquilo que o Espírito Santo está falando a partir das Escrituras, né? A palavra é uma resposta exata para nós, então a gente precisa conhecer as Escrituras. Aliás, te encorajo a você a conhecer as Escrituras não a partir dos textos que você vê aqui no telão, né? Mas de você abrir ela, seja num livro que tenha folhas, ou seja no seu smartphone, ou no seu computador, e ler, meditar nas Escrituras. Isso é extremamente importante para a nossa saúde espiritual. Não basta a gente existir, a gente precisa ter saúde espiritual. Não basta a gente só ser crente, não basta você viver 100 anos. Você precisa viver 100 anos com saúde, com qualidade de vida. Eu estava vendo uma senhora de 103 anos, alguém foi entrevistar ela, e ela estava na academia, né? E sentando, levantando sozinha, pegando alguns pesos na medida que ela podia, levantando, fazendo um exercício que nem eu, com a idade que tenho, consigo fazer, sentando sobre suas pernas e jogando o corpo lá na frente, se esticando completamente. Falei, ô Jesus, isso aí é a mulher borracha, não é possível, porque... E aí a mulher pergunta para ela, né? A repórter pergunta para ela, e ela disse que ela não precisa de ajuda para nada, nem para se trocar, nem para levantar, ela não precisa de ajuda para limpar as coisas dela, ela faz tudo, ela vai sozinha, ela dirige, ela tem lucidez, e o segredo é que ela cuida dela mesma. 103 anos e não parece, se você visse ela fisicamente, você ia dizer que ela tem menos idade, porque ela está bem cuidada. Ela não basta só chegar aos 103 anos, não basta só você viver, você precisa ter uma qualidade de vida, e a atualização tem esse sentido que eu quero fazer essa aplicação nesta manhã pelo Espírito Santo, a necessidade de nós termos atualização. Então, me acompanhe em Lucas capítulo 7, eu quero começar por aqui, versículo 28. Quero construir numa introdução para a gente chegar no tema e aí ver o que o Espírito Santo nos reserva em termos de aplicação. Lucas capítulo 7, versículo 28 diz assim: eu lhes digo, Jesus falando, que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O contexto desse texto é que João entra numa crise e ele
no auge das operações de Deus na vida dele, ele manda alguns discípulos ir perguntar para Jesus se ele era quem ele era mesmo. Eu quero que os irmãos vejam essa cena e se de alguma forma você pudesse entrar nela. João está tendo uma crise. Isso é crise. Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha dito que viria alguém após ele, que ele não era digno de levar as suas sandálias. Foi João que batizou Jesus nas águas. Isso aqui está sendo tudo depois. Já tinha passado um bom tempo. Jesus já estava operando milagres, maravilhas. Era João que pregava: arrependei-vos, pois o reino é chegado, apontando para Jesus, dizendo: ó, vai vir alguém, se vocês, porque João naquela época confundia as pessoas, achando que ele era o Messias, por tamanha unção e graça sobre a vida de João. João era tão usado por Deus que as pessoas criam, algumas criam piamente, ele tinha que redirecionar essas pessoas, que ele não era o Messias, que ainda viria alguém muito mais poderoso do que ele. Agora João está numa crise. Como todo homem de Deus passa por crise. Esse é um primeiro ponto. Não temas, porque crise faz parte. Jesus não podia ter recebido os discípulos e descido a lenha e dito um monte para ele. Falou assim: o que esse cara está pensando? Como assim ele está achando que eu não sou? É meu primo, ele só está 6 meses antes. João nasce 6 meses antes de Jesus. Desde o ventre das suas mães, Isabel e Maria, eles se comunicavam pelo Espírito. Havia um sacudir do Espírito no ventre das mães, quando se encontravam por conta do chamado dos dois. Um preparando o caminho, outro é o próprio caminho. Então, João entra em crise, como qualquer um de nós, que pode entrar em crise. E ele manda perguntar, esse é o contexto do que eu acabei de ler. E Jesus diz que sai curando os enfermos, sai libertando os cativos, junto com os discípulos de João. Venha e veja, vai vendo o que vai acontecendo, e aí você mesmo tire suas conclusões, e vai lá e diga o que você viu, e o que você ouviu. E se vocês entenderam quem eu sou, comunique para eles. Pois bem, isso aconteceu, eles voltaram. Enquanto eles estão voltando, Jesus entra nesse assunto. Eles estão indo embora, dar a notícia para João. E Jesus fala com a multidão que estava ali, porque já nesse tempo Jesus se movia e uma multidão o cercava. Não era só os discípulos. Já tinha se replicado a notícia desse professor, mestre. Ele era chamado de professor porque ele tinha alunos. Os alunos eram os discípulos, os 12. E naquela época existia vários professores. Existia vários mestres com seus grupos de aprendizado. E Jesus tinha o dele, que eram os 12. Só que na vida de Jesus algo potencialmente estava acontecendo, porque ele estava implementando o reino de Deus na terra. Então, carregado de muita graça, unção, poder, autoridade, coisa nunca antes vista, estavam destilando da vida de Jesus por meio daquilo que ele carregava naqueles dias, e os seus discípulos juntos. Então, ele está com uma multidão e ele fala para essa multidão algo e diz: olha, está vendo esse rapaz que é chamado de João? Nascido de mulher, não houve ninguém maior do que ele. Eu acho isso maravilhoso, porque Jesus, ao contrário de ficar chateado com a dúvida ou com a incerteza de João, ele faz um elogio, ele coloca João num lugar de destaque. Maravilhoso, isso é um exemplo de um bom líder, de um bom mestre, que nunca vai denigrir ninguém, nunca vai se sentir ofendido por alguém. Mas ele faz um inverso, ele coloca esse alguém no lugar mais alto. Está vendo esse homem? E eu lhes digo que entre os
que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Uau! Isso é maravilhoso, porque, gente, desde Adão todo mundo nasceu, desde Eva, né? Só Adão que não nasceu de mulher, e nem Eva. Eva nasceu de homem. Olha que loucura isso, né? E Adão nasceu de Deus, do barro e de um sopro. Depois desse casalzinho, veio todo mundo nascido de mulher. E aí você pode colocar todos os grandes personagens bíblicos, todos estão lá. Jesus está dizendo todos: Isaías, Jeremias, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Todos que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Uau, tremendo. Isso é maravilhoso, porém, eu quero já começar a fazer uma aplicação aqui sobre a atualização. Quero que você enxergue, construa esse caminho pelo Espírito dentro de você. Ele diz: todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aí bugou a cabeça da multidão. Se acabou de elogiar, mas também acabou de apresentar uma outra coisa maior do que tudo que ele acabou de falar. João representa o fim de um modelo. Que modelo, pastor? Um modelo que se vivia fora de Deus, com a perspectiva de ouvir Deus através de profetas, sacerdotes e reis. Eram as três comunicações de Deus em todo o Antigo Testamento, comunicando. Quando você sabe que Deus falava? Ou levantava o sacerdote, ou um rei, ou profetas. Era por ali a comunicação de Deus. Tudo o que eles precisavam era ver alguma coisa que identificasse: Deus está aqui. Uma fumaça, uma luz, uma sarça pegando fogo e não queimava ninguém. Várias coisas. A rocha que saía água. A noite que tinha uma coluna de fogo e aquecia eles naquele frio do deserto. Era várias questões. A roupa que crescia era o maná que caía do céu e eles comiam uma comida que maná significa o que é isso. Todo esse modelo, toda essa forma de vida representada estava na vida de João, mas ele é o fim de um modelo. Eu disse aqui e repito, ele tinha uma mensagem central: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Ele dizia assim: está muito perto aqui. Em outras palavras, ele está 6 meses daqui até a sua chegada. Tem meio ano para isso acontecer. Não está escrito, mas para que a gente pudesse ver quão próximo era. Logo, Jesus é o novo e eterno modelo. O que Jesus estava agora também pregando como uma mensagem central, e você vai ver isso nas mensagens de Jesus, é Jesus dizendo: arrependei-vos. Ele continua a mensagem de João: arrependei-vos, gente, pois o reino não está próximo, o reino chegou. Então aqui nós temos uma base para esta mensagem, como introdução, de algo que muda. Tem o sentido de atualização, mas também tem um sentido profundo de algo novo. Porque eu já quero começar a dizer que Deus não atualiza o velho homem. Deus não atualiza a carne. Deus não atualiza aquilo que já ficou para trás. Deus não atualiza aquilo que para Deus já é passado. A atualização de Deus é para aqueles que já estão vivendo uma nova vida. Então não basta só nascer de novo. É necessário a atualização.
Não basta só eu comprar o celular novo, o último, daqui pouco tempo, e não vai demorar, o sistema vai mandar uma atualização, que se você não fizer, os próximos aplicativos, as próximas questões que virão, que você gostaria de acessar, não poderá, por falta de atualização. O menor no reino é maior do que João. Então o que Jesus estava fazendo? Inaugurando o reino, dizendo: o reino chegou, e agora eu estou dizendo assim, foi muito bom, e eu vou comentar e vou falar e vou citar muitas coisas do Antigo Testamento, mas agora é uma nova estação. Eu quero já profetizar nesta manhã uma nova estação. A partir da onde nós estamos, nesse lugar, vem um novo do Senhor e uma atualização. Eu orei por isso nesta manhã e nesses dias, e agora entrego aquilo que da parte do Senhor eu trouxe, porque você e eu, nesta manhã, passaremos por uma atualização. Amém? Quantos estão dispostos a serem atualizados? Aleluia. Então libera o teu sistema, vai lá naquele botãozinho que diz que permite. Lembra que para atualizar o sistema você tem que dar permissão. Se você não permite, o sistema fica sempre te lembrando, tem que atualizar, tem que atualizar. Olha, tem que atualizar, estou morrendo. Tem que atualizar, tem que. E se você não vai lá e não permite, por conta de que você não quer mexer, né, não quer ficar um tempo ali o celular parado, você está com problema. Então nesta manhã, quantos aqui, vamos começar assim então, enquanto eu estiver pregando aqui, Deus vai atualizar nossas vidas. Quantos dão permissão ao Espírito Santo para serem atualizados? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, eu preciso. Eu gostaria que você fosse comigo em Atos capítulo 18. Veja que ali Jesus introduz, João faz um caminho inverso, quero que você preste atenção. Ele que estava na frente, ele começa a dar passo para trás, ele vai ser preso, ele mesmo provocou isso, não que ele fosse masoquista, não que ele quisesse provocar a sua própria morte, não isso, mas no sentido de ele entendia a sua missão, ele entendia que quando ele chegasse, toda a atenção deveria ser dada para aquele que é chegado. Então ele precisava, como ele usou o termo, importa que eu diminua, para que ele cresça, ele entendia que não poderia haver competição, não poderia alguém ficar competindo com o Senhor, não poderia haver confusão. Então um bom homem de Deus, uma mulher de Deus, entende que tudo isso é dado para ele. Apesar da habilidade, apesar do dom, apesar de algo poderoso que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de João, mas a gente entende que a gente dá passos para trás, num sentido que o que está importando na realidade, tudo que fizemos aqui nesta manhã, é dar glória, é levantar um nome que é sobre todo nome, não é sobre música, não é sobre o som, não é sobre o quanto eles ensaiaram, mas é sobre tudo aquilo que nós sofremos de impacto nesta manhã, enquanto estávamos adorando. Você teve uma experiência com Jesus, sim ou não? Meu Deus do céu, não é possível que alguém aqui não tenha desfrutado um mínimo possível da presença do Senhor, porque nenhum deles estava aqui querendo dizer, olhe para mim, veja o quanto eu sou bom. Todos nós estávamos apontando para Ele, porque Ele é o único que é digno. Então João dá passos para trás. Logo, é tão sério esse passo para trás que ele perde a sua cabeça, ele sai de cena. Esse sentido eu nunca vi de ninguém, mas deixa-me colocar um sentir que eu tenho. Ele representava um tipo de cabeça, de pensamento, um tipo de forma de vida, um tipo de ecossistema, de cultura. Quando ele perde a cabeça, literalmente, que é uma maneira brutal de morrer, tem um sentido que vai muito além de uma morte, tem um sentido de troca de cabeça.
Porque quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem é o dono da igreja? Cristo. Quem é o Senhor da igreja? Cristo. Quando ele perde a cabeça, é como se algo pudesse comunicar no mais profundo do nosso ser. É terminado esta maneira de pensar, essa maneira de agir, porque nós somos regidos pelo modo que pensamos. Conforme você pensa, assim você age. E por isso que o Evangelho ele é profundo. A vida de Cristo precisa ser estudada, precisa ser esquadrinhada. E o único que pode nos levar nesse lugar é o Espírito Santo. Não é um professor de teologia, não é um pastor que está pregando aqui, não é aquele cara mais legal que você já viu, conhece, mas é o Espírito Santo que nos leva nesse lugar. E por isso, ele nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado, meus irmãos, para nos levar na dimensão profunda do Pai e na dimensão profunda do Filho, o Cristo revelado. Se você me perguntar qual é a obra do Espírito Santo, podemos falar muitas coisas, e uma delas que a gente acredita que é a salvação de milhares de pessoas, e é verdade, está tudo bem, mas a obra central do Espírito Santo me permite colocar a luz que eu tenho, é revelar, manifestar, aprimorar, aprofundar a vida do Pai e a vida do Filho dentro de você e dentro de mim. Ele está o tempo todo fazendo essa obra. Então, Jesus ocupa esse lugar. Começa uma transição, morre João, João sai de cena, os 70 e os outros discípulos começam a ir procurar Jesus, porque eles estão sem mestre. João era um professor, perdeu a vida, ou foi levado, e agora os alunos procuram outro professor, e eles têm a referência daquilo que João falava: eu não sou digno, vai vir alguém mais poderoso do que eu, olhem para ele tira o pecado do mundo, é o Cordeiro Santo de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Porque até ali toda a verdade sobre o pecado era encoberto, jogando um pano. Mas agora em Cristo, ele não só cobre. Essa é a verdade do Evangelho. Você não precisa carregar pecado nenhum. Porque em Cristo Jesus, ele arranca, ele tira. Por isso que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Mas a mensagem continua: arrependei-vos. Não há possibilidade de a gente andar leve sem arrependimento, sem a gente dizer: Senhor, eu dependo, eu preciso, eu confesso, eu quero. Pois bem, Jesus introduz, está nessa transição, chega a Atos 2, que aí é a cereja do bolo, e é muito interessante que Atos 2 é a descida, e também conhecido como batismo do Espírito Santo, Pentecoste, aquela festa que acontecia anualmente. Algo maravilhoso, os discípulos experimentam coisas extraordinárias. O Jesus homem voltou para o Pai, já também não está entre eles fisicamente. Eles resistiram um pouquinho porque não queriam perder a relação. Quando alguém vai embora, a gente se gosta muito dessa pessoa, se essa pessoa nos faz bem, a gente gostaria de fazer alguma manobra de que essa pessoa não nos deixasse. Eu acredito que todos nós somos assim. Queremos que essa pessoa permaneça conosco. Os discípulos queriam que Jesus permanecesse com eles, mas Jesus diz assim: olha, eu preciso ir. Eu preciso ir porque se eu não for, então o outro não virá. Veja que tem uma sequência. Então não temas o fato de eu ir, porque eu vou, mas eu volto. E eu volto não só aquela volta que nós estamos aguardando do retorno de Jesus dos últimos tempos, mas aquela volta que os discípulos entenderam que ele voltaria para habitar neles. Agora, o verdadeiro
entendimento da nova aliança parte desse princípio, que tudo aquilo que era externo passou a ser interno. Toda a arca da aliança que alguém precisava carregar, levar, não precisa mais, ficou obsoleta, está escondida, o Senhor escondeu, ninguém acha, porque a arca da aliança está aqui dentro. Alguém pode se alegrar por isso? Você não precisa mais de uma fumaça, a glória de Deus está no teu interior. Você não precisa mais de algo externo, porque tudo se resolveu internamente. Jesus já não está entre nós, Jesus está em nós. Está em você, em mim. Eu sempre vou bater nessa tecla porque é isso que me consome, meus irmãos. É isso que carrega a minha vida em Deus nos últimos anos. É a atualização do Senhor na minha vida. E eu, depois de atualizado, você não consegue voltar para o velho sistema? Depois que uma luz iluminou os olhos do teu entendimento, não faz mais sentido voltar. Então, passa Atos 2, descida, aquela coisa poderosa, maravilhosa. Todos entenderam, o Espírito Santo veio, desceu, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, quase 3.000 almas, num primeiro instante, se converte de maneira sobrenatural, com o mínimo de esforço. Ninguém precisou fazer muita coisa. Pedro, simplesmente do jeito que Deus o conduzia, mas agora cheio do Espírito Santo, com a vida de Cristo fluindo nele, traz uma palavra muito simples, direta, nada de fazer algo assim que pudesse chamar a atenção. Não. Ele prega o Evangelho e de repente 3.000 pessoas caem em pranto e gritam. Então o que nós precisamos fazer para receber isso que você está falando? Não precisou de apelo, Pedro não precisou dizer assim, venha para frente para aceitar Jesus. Não, as pessoas gritavam, como eu faço para aceitar Jesus? Eu oro e desejo que esse tempo volte, que nós vamos ter cultos tão poderosos no Senhor, do qual não vai precisar dizer, vem para frente, porque quando a gente quiser falar isso, a frente já está cheia. Alguém crê nisso? Alguém crê que nós vamos entrar num tempo poderoso, onde Deus vai fazer pessoas aí sentadas, ou lá fora, não sei, algum lugar, onde eles estão expostos à presença do Senhor, gritarem e pedirem socorro? Nós precisamos disso que vocês estão falando. Mas vem Atos 18. Atos 18 diz o seguinte, a partir do versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, conhecido por todos nós, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Preste atenção no currículo deste homem. Preste atenção em cima do tema atualização necessária. Olha o que as Escrituras vai falar acerca de Apolo. E tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, não foi no caminho dos homens, no caminho do Senhor. E com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse, e aqui está o ponto, embora conhecesse apenas o batismo de João. Sabe quanto tempo, eu vou continuar a leitura, fique aí comigo. Sabe quanto tempo de Atos 2 para Atos 18 tiveram de anos? De 15 a 20 anos. Atos 2 foi em torno de 30, ano 30, por volta de ano 30 depois de Cristo. Atos 18 está entre o ano 50 e o ano 52. Então nós estamos falando de um pouco tempo, de 15 a 20 anos depois, do derramar do Espírito Santo, daquilo que Jesus prometeu para o acontecimento de Atos 18. Versículo 26, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir em sua casa e lhe explicaram. Diga assim comigo, atualização. Outra vez, atualização. Explicaram com mais exatidão o caminho de Deus.
Você não precisa crer no que eu vou te falar, porque não está escrito e não tem nem como afirmar isso. Mas sobre as coisas obscuras eu tenho as minhas convicções. Ou vamos colocar assim, os meus achismos. O livro de Hebreus não tem autor. Há uma contradição ou opiniões diferentes. Alguns dizem que foi escrito por Paulo, por causa da linguagem, que é um dos livros mais poderosos do Novo Testamento, que todos aqui precisariam ler, porque vai tratar no livro de Hebreus o fim da velha aliança, nos capítulos 7, 8, 9 e 10, e a nova aliança. É muito importante, meus irmãos, por favor, tome conhecimento disso. É muito importante você saber que nós não vivemos mais naquelas questões. São práticas passadas, funcionaram por uma época, não funcionam mais hoje. Mas eu tenho por mim, que por conta dessa experiência que eu estou contando aqui para vocês, Apolo é o escritor dos Hebreus. Não está escrito, por favor, você não precisa nem acreditar, eu só estou expondo aqui publicamente a minha crença, que eu creio. Por tamanha foi o impacto, porque se a gente observar, ele ensinava com exatidão, ele era culto e tinha, homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor com fervor, falava e ensinava com exatidão, não acerca dos assuntos da época, acerca de Jesus. Eu quero que os irmãos vejam a necessidade de uma atualização, porque o que estava faltando a Apolo não era mais fervor, não era mais eloquência, não era mais saber colocar bem as palavras, falar de Jesus com paixão. Vamos olhar para Apolo como um cara apaixonado, um cara que está convertido mesmo ao Senhor. Ele provou sim o novo nascimento, sim, porque o novo nascimento se dá em Jesus Cristo. Se eu o recebo, se eu o aceito, eu sou considerado a partir daí alguém apto para viver a nova vida. Então não é esse o problema. Ele já estava com o celular novo, ele já estava falando com ousadia, com graça, alguém que quando as pessoas iam ouvir, eram tomadas por paixão. Veja isso daqui também por um lado, o perigo que é. O perigo de muitas vezes a gente ver as eloquências das pregações, das palavras, mas observar se esta pessoa, ou se este ministro, está atualizado no Espírito, pelo Espírito. Porque Priscila e Áquila fazem questão de ir na reunião onde ele está pregando. Sabe aquele pregador que você fala assim, um dia eu vou lá ouvir ele, e quero ir presencialmente, hoje a gente vê pela internet. Mas eles chegam lá e sentam, e sim, ouvem apaixonadamente sobre Jesus. Ouvem sobre algo poderoso, que é a vida de Jesus. Mas enquanto eles estão sentados lá atrás, o Espírito Santo começa a falar com eles. Quando terminar a reunião, chama Apolo para ir ter uma comunhão lá em casa, lá na sua casa. Leva ele, faz um churrasquinho, prepara uma comida, ou faz um café, não sei, mas leva ele para a sua casa, e quando chegar lá, com exatidão, explicam para ele o caminho de Deus. Não basta a gente só ser evangélicos, não basta só a gente vir aqui, você precisa, e eu preciso, das atualizações do Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso no seu espírito, meus irmãos? Isso me ajuda a entender que aquilo que o Espírito Santo está falando, e está usando essa boca, está usando o seu ouvido para receber o que Deus está comunicando. Não basta só a gente vir na congregação chamada doxa, não basta só você ouvir os pregadores, não basta, você precisa ser atualizado pelo Espírito. Então, uma coisa que eu quero observar aqui sobre Apolo podia dizer assim,
Ah, não, mas quem são vocês, Áquila e Priscila? Vocês vieram da onde? Não sei nada sobre vocês. Cadê o pastor de vocês que eu vou ligar lá? E vou perguntar um currículo de vocês. Quero saber se vocês são fiéis, são desses que estão em briga, confusão. Como é que é o casamento de vocês, Áquila e Priscila? Não sei nem se eles eram casados. A Bíblia fala de Áquila e Priscila. Eu imagino que sim. Ou eram missionários, não sei. Mas vamos supor que fosse. Como é que está a vida do casamento de vocês? Para vocês virem aqui me chamar e num cantinho e querer me corrigir. Ali tinha um coração ensinável. Ali tinha um coração aberto. Pronto, dedinho pronto para permitir. Em nome de Jesus, use o seu dedo espiritual e permita, dá permissão ao Senhor entrar com uma atualização na sua vida. Apolo não resiste. Ele diz, ué, então o que está me faltando? Não está escrito, mas agora deixa eu falar o que eu acho que é. O que eu vi no Espírito. Como é que é esse negócio? Qual que era o problema de Apolo? É que ele conhecia apenas o batismo de João. Aquele batismo poderoso, que reunia multidões, que inclusive Jesus foi para essa água. Inclusive João batizou Jesus. Ele conhecia aquele batismo que logo, escute bem, vem um upgrade do Senhor, vem uma atualização do Senhor, no batismo com o Espírito Santo. Mas como pode, meus irmãos, em tão pouco tempo, depois de Atos 2, ter pessoas pregando, ter pessoas fazendo a obra de Deus, desatualizadas? É isso que às vezes a gente vê por aí. Esse é o critério que você deveria ter em mente aonde você congrega. Não é se é um lugar confortável, você tem cadeiras lindas e maravilhosas. Se é uma igreja pujante no sentido de, uau, está crescendo, está fazendo, está acontecendo. Tudo isso é possível, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bom. Mas não é fundamental. Você tem que saber se essa congregação, aqueles que estão ali, estão online com Deus. Estão ouvindo diretamente de Deus, o que Deus não falou só no passado, o que Ele está falando agora. Qual é a direção do Senhor para a sua vida agora? Qual é o movimento de Deus para aquilo que Ele está construindo em você agora? Quando chega a Atos 19, o que acontece é que chega Paulo. Eu não vou ler o texto, mas Paulo chega e faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não. Está escrito. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Que Espírito Santo? Gente, o batismo no Espírito Santo foi mais forte que o batismo de João. Sim ou não? Foi o maior evento que nós repetimos na história, por vezes. Estamos aqui hoje pregando sobre isso, parte disso. E eles, do 2 ao 18, não sabiam o que estava acontecendo. Ele falou assim, não, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Paulo perguntou. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, escute bem, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Sabe o que tem aqui nessa manhã? Um derramar do Espírito Santo, porque Ele é o único responsável para atualizar a sua vida e a minha vida. Amém? Vocês me dão mais alguns minutos? Eu quero fazer uma aplicação prática, porque aqui é a parte onde nós vamos
aplicar isso. Eu queria colocar alguns pontos para vocês. Primeiro, quero ler o texto de Romanos 12, 2, que diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que a palavra está sempre provocando isso em nós. Não pare, não entre numa rotina, não fica repetindo as coisas no automático. Isso é perigoso, diga assim, é perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso quando a gente sabe o que fazer, como fazer. Porque a gente perde às vezes essa essência da dependência e do frescor. Sabe o que eu sinto do Senhor nesta manhã? O Senhor está ministrando um frescor para nós. Enquanto o Espírito Santo está falando conosco, eu quero profetizar que na tua vida vai entrar um frescor do Espírito. Vai entrar algo fresco, algo maravilhoso, algo que você vai entender no seu espírito. Uau, posso até não compreender, explicar isso humanamente, mas eu sei, o Senhor está fazendo algo em mim. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu queria colocar alguns pontos, e o primeiro é, renovando a mente para uma nova estação. Quero falar sobre essas atualizações. A primeira delas, a mente para uma nova estação. Nós estamos numa caminhada, e na caminhada tem nuances. Nem tudo ficará estático. Hoje você está aqui, amanhã você está lá, depois da manhã você está acolá. E você precisa estar aberto para aquilo que Deus está fazendo. Então eu quero dizer que Deus vai atualizar. A primeira coisa que Deus vai atualizar nesta manhã em nós é a nossa mente. Deus vai começar a colocar dentro de cada um de nós o que exatamente Ele quer agora, nesse momento, em cada um de nós. É verdade que, em termos gerais, renovação no dicionário refere-se a tornar algo novo novamente, enquanto atualização implica em tornar algo adequado, revisado, em tempo presente. Percebe as duas coisas como são importantes? Não basta só você ter nascido de novo, você precisa das atualizações de Deus. E talvez muitos que estão aqui estão desatualizados. A boa notícia é que o Espírito Santo está aqui nesta manhã e Ele vai mexer no seu sistema. Aleluia! Aleluia, há esperança para nós e nós vamos sim funcionar plenamente. Tudo aquilo que está, sabe, porque um sistema sem atualização ele começa a ficar devagar, sim ou não? Um sistema sem atualização, me ajuda aí, o que mais? Os nerds e conhecedores, o que mais acontece? Vírus, vai travando, vírus é um problema, não é? Porque a falta de atualização não tem segurança para os novos vírus que chegam, que são os demônios que se aprimoram nas suas capacidades de atuação. Os tipos de dardo que vai melhorando no processo deles. Começa com um de madeirinha e depois chega a dardos inflamados. Chega a dardos precisos, igual às armas de Israel. Mata o cara dentro do quarto e só ele. E ninguém mais. Aquelas armas precisas, pum. Não pense que Satanás não esteja sempre aprimorando os seus meios de atacar o povo de Deus. Não vamos ser inocentes que estamos aqui e sim estamos protegidos porque a misericórdia do Senhor alcança, mas muitas vezes nós reconhecemos que estamos em algumas coisas patinando. Algumas coisas parece que não vai, parece que as coisas não caminham, mas por quê? Mas por que não vai? Talvez você está com o teu sistema desatualizado. E Deus precisa fazer algo, senão não adianta. Deus nos ama, Deus
entregou seu filho por nós. Nós amamos a Jesus como Apolo. Nós pregamos sobre ele de maneira intensa e apaixonante. Mas estamos sem exatidão. Guarde essa palavra, exatidão. A atualização do Senhor em nós é para nos levar para uma exatidão. Ser exato. Não ser quase. Quase ganhamos. Dos 10 que eu pedi, 8 Deus me atendeu. Quase. Na Mega Sena, não, crente não joga. Eu espero. Quase ganhei. Faltou 2 números. Não. Exatidão. Você e eu vamos caminhar com exatidão diante do Senhor. A mente precisa ser atualizada pela palavra, meus irmãos. Então volto aqui num ponto. Leia as Escrituras. Não viva só de pregação. Se a única acesso à palavra é por quem está pregando aqui, eu vou te falar, você precisa ir mais longe. Se você não agarra a palavra, não lê, não medita, não estuda. Porque uma das atualizações perfeitas é a palavra. Mas não a palavra que eu escuto do pregador, que ela é boa, tem efeito, é poderosa, mas não é suficiente. Ela só é um ingrediente dentro de outros. Você não faz uma comida com um ingrediente só. As cozinheiras e cozinheiros de plantão, você não faz, você precisa de vários. Se você está vivendo só do que você está ouvindo aqui nos púlpitos, eu tenho para te dizer, você precisa de uma atualização. Se você está ouvindo, conhecendo a Deus pelos pregadores, está te faltando algo. Você tem algo bom. Isso não significa que você não ama o Senhor, mas significa que você não está cumprindo um pacote completo. Então a mente precisa ser atualizada pela palavra para vivermos o propósito atual de Deus. Não é um propósito passado, é um propósito presente. Número 2, atualize seu coração. Deus está fazendo algo novo. Diga para a pessoa que está do seu lado, para eu entender que você está aqui comigo, diga assim, Deus está fazendo algo novo. E diga assim, é na tua vida. Quantos creem nisso? Amém? Sim, porque Deus, tudo que Ele faz é novo. Deus não melhora nada. Deus faz tudo novo. O odre não podia passar por um remendo, por uma melhora. Ai, tadinho desse odre, coisa linda. Vamos dar um upgrade nele? Vamos dar uma levantada nele? Outro odre. Deus está fazendo algo novo. Eu quero dizer que nesta manhã Ele está te dando um sistema atualizado da parte do Senhor. Então atualize seu coração. Número 2, Deus está fazendo algo novo. Nós não podemos viver com o sistema operacional antigo, quando Deus quer fazer algo novo. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A palavra do Senhor nesta manhã nos traz uma boa notícia. Ele está fazendo algo novo em você e em mim. Nós precisamos abrir mão do passado, meus irmãos, para receber o novo de Deus. Às vezes a gente quer as coisas novas, mas não quer abrir mão das coisas antigas.
A gente quer a nova estação, mas não quer que as estações se misturam. E Deus não mistura a estação. Deus não mistura as estações. As estações é para cada tempo a sua estação. Para alguns aqui nesta manhã, Deus está mudando você de estação. Está saindo de uma e vai entrar em outra. Que você tenha fé para crer nisso, porque quando Deus libera a sua palavra, é porque Ele está fazendo. Amém? Então abra mão do passado para receber o novo de Deus. Número 3, desinstale o pecado. Instale a graça. Como que eu posso passar por atualização, pastor? Um dos problemas é o pecado, é o tipo de vírus. E tem vírus que ele é tão malandro que até os antivírus têm dificuldade de achar. Você precisa atualizar o antivírus para achar o vírus, porque ele é tão encardido, numa expressão mais popular, que você não acha. É aquele tipo de coisa que às vezes nós somos tentados a fazer e ela está num aspecto de coisa boa. Então confunde nossa cabeça. Desinstale o pecado, instale a graça. Como num sistema travado por vírus, o pecado impede o funcionamento do nosso propósito. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, escute bem, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ajuda-nos, Senhor. Pastora Sheila, como eu estava orando ao Senhor, como essa palavra me fere, como eu tenho vontade de parar de pregar e me jogar aqui, porque aquele que prega é o primeiro que está sendo confrontado. Ajuda-nos, Senhor. Quantos podem dizer isso? Ajuda-nos, Senhor. Diga com fé, feche os seus olhos por um instante, diga: ajuda-nos, Senhor. Estamos aqui nesta manhã. Ore por um segundo, eu vou interromper a palavra por um segundo. Ore e diga: Senhor, ajuda-me, Senhor. Senhor, eu estou aqui, estamos aqui, Senhor. E precisamos desta atualização, precisamos desinstalar o pecado. Ajude-nos, Senhor, a instalar a graça. Ajude-nos a saber da graça não é o mesmo que viver a graça. Não é o mesmo, saber de Jesus não é o mesmo que viver o Cristo. Precisamos de uma atualização, Senhor. Senhor, aqui está a tua amada igreja, a quem o Senhor ama, a quem o Senhor deu a sua vida. Ajuda-nos, Senhor, a mudar profundamente a nossa vida. Aleluia. Em número 4, a atualização vem pelo fogo. Também é um modo de Deus operar e nos atualizar. Escute bem. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 7 diz assim, ó: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pastor, como Deus me atualiza? Pelo fogo. Não tenha medo do fogo. Uma das características de Deus é que Ele é um fogo consumidor. E o que Ele consome, pastor? Tudo aquilo que não é Cristo em nós. Quantos estariam dispostos a que o fogo do Senhor começasse um tempo de purificação, limpeza, retirar as coisas velhas? Meu Deus, essa é a parte que nós temos dificuldade de levantar a mão, porque a gente não quer, muitas vezes, aquilo que custa algo, mas é sobre isso o reino de Deus, é algo que nos custe.
Entenda o que o Espírito Santo está ministrando aqui nesta manhã. Ele quer ir profundo. Ele quer ir lá no mais profundo. A atualização vem pelo fogo. E assim como o fogo purifica o ouro, uma pedra preciosa, muito mais, para que muito mais seja aquilo que Deus está fazendo pelo fogo em nós, em louvor, honra, glória, na revelação de Jesus Cristo. O que uma atualização faz? Te traz uma atualização sobre Cristo. O que você sabia sobre Cristo hoje? Eu tenho para te dizer, já foi superado. Eu não abandono, eu só abraço o que está vindo ainda maior. Vem algo maior de Deus. Vem algo maior de Deus para essa congregação, para o povo de Deus, para a igreja que está aqui. E eu te peço, abrace o que Deus está te entregando. Número 5, para a gente finalizar. Nós precisamos ser atualizados para cumprir a missão. Meus irmãos, se a gente não for atualizado, sabe o que a gente vira? Alguém que só vem aqui para receber. E a gente crê que a missão é para todos, menos para mim. Todos foram chamados, menos eu. Eu vou afirmar uma coisa aqui nesta manhã. Todos foram chamados. Todos que estão aqui têm um chamado. Todos que estão aqui têm uma missão. Em nome de Cristo Jesus, cumpra a tua missão. Você não tem que cumprir a minha, você tem que cumprir a sua. Você não tem que fazer o que eu faço, você tem que fazer o que Deus desenhou para você fazer. E você vai descobrir isso no Senhor. Assim como eu consigo ver o Isaac tocando, e sou edificado porque ele está cumprindo ali no teclado uma parte da missão. Deus reservou isso para ele. Eu sei que eu estou falando aqui do púlpito, e às vezes a gente vê missões só com as coisas que se envolvem aqui. Não, senhores, não, tem uma missão de Deus para a sua vida. Às vezes é lá no seu trabalho, uma missão de Deus na sua casa. Quando meu pai faleceu na pandemia, eu recebi minha mãe em casa, e um dos assuntos que a gente foi sempre falando antes dela partir, ficou 4 anos comigo, eu ficava falando com ela: mãe, vamos orar ao Senhor para você entender qual ainda é a sua missão. Se o Senhor não levou ainda, tem alguma coisa que através da sua vida a senhora precisa fazer. E aquilo entrava no coração dela, e eu via. A minha mãe parecia o Apolo. Ela não se sentia ofendida, ela se sentia amada. Ela dizia: é isso mesmo, filho. Eu vou começar a orar. E de vez em quando eu começava a ver a movimentação dela com meu irmão, comigo. Eu via a movimentação dela com as amigas, que ia mudando por conta que ela ia recebendo a palavra, ia colocando em prática. Nós precisamos ser atualizados para cumprir a missão. A igreja precisa estar atualizada no Espírito para alcançar esta geração. Pastor Tiago tem falado aqui de multiplicação, de aumentar. Nós não faremos isso se nós somos aqueles que viemos, somos só do time que vem aqui para dizer: quero receber, obrigado, Deus abençoe, até a próxima reunião. Nós todos vamos ter que assumir como um time missionário, abraçar a missão, ir até o fim. Missão é a atualização. Olha o que diz Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Foz do Iguaçu, como em Cascavel, como em São Paulo, como no Paraguai, como na Argentina, como em Israel, como na África, como nos Estados Unidos, como em todos os confins da terra. O que está pronto para atualizar nossa vida é o Espírito Santo. E ele diz assim: mas recebereis a virtude. Nesta manhã eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Tem
virtudes do Espírito Santo para nos batizar, para nos encher,